Deuteronômio capítulo 10, versículo 21 diz: Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Aqui, Moisés está fazendo um discurso ao povo de Israel. Eles haviam saído do Egito e estavam em direção à Terra Prometida. E Moisés foca aqui a questão do louvor a Deus pelas grandes obras que o Senhor vinha fazendo na vida do povo. As coisas que ele já havia feito, a libertação do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná que havia caído do céu e os ajudado, os livramentos que Deus havia dado ali, como ele se mostrou presente, as coisas que o Senhor já havia feito na vida do povo. Então Moisés o está convidando a eles louvarem ao Senhor, a reconhecerem o poder do Senhor na sua vida. E essa transformação, ela é contínua. Ele está mostrando que o Deus que fez no passado continua fazendo. E nós precisamos entender que o Deus que fez milagres lá naquela época, lá no passado, ele continua fazendo coisas hoje nas nossas vidas. Todos nós somos chamados a reconhecer e louvarmos a Deus pelas mudanças que ele fez em nós. Nós podemos ver que o Senhor tem agido no passado, na vida do povo de Israel e hoje, na vida de milhares e milhões de pessoas que têm conhecido a Jesus, que têm entregue sua vida a Ele. Nós podemos ler no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, que diz: Tendo por certo isso, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos Paulo dizendo à igreja que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje. E ele que começou uma boa obra lá atrás, ele vai continuar aperfeiçoando até o dia do nosso encontro com o Senhor Jesus. Isso nos encoraja a usarmos tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, a usarmos os dons que Ele nos dá para realizarmos a vontade de Deus, para fazermos a sua obra. Nós vamos ver que o Senhor nos capacita através da presença do Espírito Santo. Ele renova o nosso coração, a nossa mente, como uma parte de uma transformação global que Ele quer fazer em nós. O Senhor Jesus tem nos levado por um caminho de aprendizado, um caminho de transformação, onde cada dia nós acabamos nos parecendo mais e mais com Ele. Então nós vemos que é importante reconhecermos a força e a sabedoria que vem de Deus, o que Deus tem feito, tudo para nos mudar, tudo para nos moldar, tudo para transformar a nossa caminhada, a nossa vida, para que consigamos cumprir o propósito divino. E aí, com isso, vem o louvor. Quando nós reconhecemos o que Deus tem feito em nossa vida, quando nós conseguimos olhar para aquilo que Jesus tem feito, pelas mudanças, pelas transformações, pelas pequenas respostas, por cada oração que nós temos feito e vemos que Deus tem entrado com intervenção na nossa vida, nós começamos a louvar a Deus, uma resposta ativa, não algo religioso, mas uma gratificação, uma gratidão, algo que nós oferecemos a Deus porque nós estamos felizes, estamos gratos pelo que Ele tem feito. Nós podemos ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde ele diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E aqui Paulo está querendo dizer para nós, para a igreja, que quando nós olhamos para nós só vemos nossas fraquezas. Quando nós olhamos para a nossa capacidade de fazer algo, nós vemos que no fundo nós somos incapazes. E que se não fosse o poder de Deus na nossa vida, o aperfeiçoamento que Ele traz em nós, independente de quão fraco nós somos, nós não conseguiríamos reconhecer a Deus. Muitas pessoas olham para si próprias e acham que elas são capazes de fazer alguma coisa. Muitas pessoas não conseguem olhar para si mesmas e ver que se não fosse Deus na vida delas, elas não teriam nada, elas não seriam capazes de fazer nada. E isso nos mostra que quando nós reconhecemos o verdadeiro poder de Deus sobre nós, nós começamos automaticamente a ser gratos a Ele, nós começamos a louvar ao Senhor. E muitas vezes a nossa própria insegurança e o nosso orgulho nos afastam de reconhecermos quão
bom tem sido o Senhor para nós. O poder dele a gente não reconhece porque muitas vezes nós não acreditamos que é Deus que faz, é Deus que age em nós. E isso nos incentiva a abraçarmos os nossos dons e servirmos a Deus com alegria, servirmos outras pessoas, porque Deus, ele tem nos abençoado, ele tem transformado a nossa vida. Como nós podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, onde vemos uma situação de louvor, onde o Senhor está sendo louvado ali naquela situação, e eles estão dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. Nós vemos que na eternidade, nós vemos que nos céus, o Senhor recebe louvor contínuo e constante. Toda a criação reconhece que o Senhor criou todas as coisas. Todos os anjos, todos os seres humanos no futuro vão olhar para o Senhor e falarão essa frase: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, de receber um louvor completo, porque Deus criou todas as coisas e pela vontade dele tudo foi criado, e tudo que Deus fez, como nós vemos lá em Gênesis, é bom, tudo foi feito bom. Nós somos coparticipantes da obra do Senhor, nós fomos criados por ele e para ele. Então aqui, com essa mensagem, eu quero chegar à conclusão com você que Deus está nos convidando, está nos chamando a olharmos para ele, olharmos para o que ele já fez, reconhecermos na nossa vida o que o Senhor já realizou, para que possamos voltar o nosso coração em louvor para Deus, olharmos para o Senhor e falar: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, o Senhor é digno de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, né? E precisamos reforçar essa ideia no nosso coração, que o Deus que partiu o Mar Vermelho, Deus que tirou Israel do Egito e deu vitória sobre seus inimigos e levou para a terra prometida, é o mesmo Deus que age hoje no nosso coração. Jesus pagou um preço alto para nos ter. Jesus, ele nos tirou de um momento em nossa vida que estávamos perdidos, que não conhecíamos a Deus, e hoje ele está nos levando a fazer parte da sua família eterna, está nos levando em direção à nova cidade, à nova Jerusalém, ao seu reino eterno. Nós precisamos olhar para esse Deus maravilhoso, louvá-lo, falar dele para outras pessoas, celebrarmos a presença do Senhor na nossa vida para todo sempre. Eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Eu quero te agradecer nesse momento e dizer que o Senhor é um Deus bom. O Senhor tem abençoado a minha vida, a vida dos meus irmãos em muitos pontos diferentes, em coisas que muitas vezes até imperceptíveis, mas o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus constante, o mesmo Deus do passado que fez milagres e maravilhas gigantescas, é o mesmo Deus hoje que age no nosso coração, que transforma a nossa família, a nossa casa, que enche o nosso coração de esperança, com a presença do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te louvar por Tuas maravilhas, Pai, dizer que o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.